No meio de um deserto árido, onde a poeira se levantava com o vento e o sol queimava sem piedade, uma multidão de mais de 4.000 pessoas seguia Jesus. Elas estavam ali não por curiosidade superficial, mas por uma fome muito maior do que a do corpo. Estavam famintas pela palavra que traz vida, sedentas pela presença daquele que falava com autoridade, diferente de qualquer outro mestre que já haviam ouvido. Por 3 dias, homens, mulheres e crianças haviam permanecido com ele, sem se preocupar com a falta de pão, sem medir o cansaço, porque o coração pulsava com esperança. Mas a fome começou a apertar e a necessidade se tornou evidente. É nesse momento que o Evangelho de Marcos, no capítulo 8, nos leva a contemplar uma das passagens mais profundas e cheias de significado, a segunda multiplicação dos pães. Um episódio que, à primeira vista, parece apenas repetir o milagre anterior, mas que guarda em si segredos preciosos sobre o coração de Jesus e sobre o verdadeiro caminho da satisfação. O Evangelho começa com o olhar compassivo de Cristo. Ele observa aquela multidão não apenas como um grupo de pessoas, mas como indivíduos com histórias, dores e esperanças. Ele sabe que estão cansados, sabe que estão famintos, e então declara aos seus discípulos: "Tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer." Essas palavras revelam a essência de seu coração. Jesus não é indiferente às nossas necessidades. Ele não apenas ensina a verdade, mas também cuida do corpo, do cotidiano, do básico, que tantas vezes achamos pequeno demais para levar a ele. Mas o que impressiona é que, ao mesmo tempo em que olha para a fome física, ele aponta para uma fome muito mais profunda, a fome da alma. Os discípulos, limitados pelo olhar humano, veem apenas o deserto, a escassez, a impossibilidade. Eles perguntam: como poderá alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Essa pergunta ecoa até hoje em nossos corações. Quantas vezes olhamos para as circunstâncias da vida e pensamos: aqui não tem jeito, não tem saída, não há pão suficiente para mim. Mas é justamente nesse cenário de impossibilidade que Jesus revela seu poder e sua generosidade. Ele pergunta quantos pães havia. E a resposta é desanimadora: apenas 7 pães e alguns peixinhos. Insuficiente para tanta gente. Mas nas mãos do Mestre, o pouco se transforma em abundância. Jesus toma os pães, dá graças, parte e entrega aos discípulos, que por sua vez os distribuem à multidão. E algo extraordinário acontece. Todos comem, não apenas beliscam, não apenas têm um alívio momentâneo. O texto diz que todos se saciaram, todos ficaram satisfeitos e ainda sobraram 7 cestos cheios de pedaços. É como se Jesus quisesse deixar claro que sua provisão nunca é limitada. Ele não apenas supre a necessidade, ele transborda, ele vai além, ele mostra que em sua presença sempre há mais do que suficiente. Esse é o segredo da verdadeira satisfação. Não é apenas sobre multiplicação de pão e peixe, mas sobre o próprio Cristo se revelando como o pão da vida. A multidão naquele dia experimentou um milagre físico, mas nós hoje somos convidados a enxergar o sinal espiritual por trás do gesto. Jesus não quer apenas encher estômagos, ele quer preencher o vazio da alma. Quantos de nós buscamos satisfação em coisas passageiras, dinheiro, reconhecimento, prazeres momentâneos, conquistas? Mas no fim, a fome sempre volta, o vazio sempre retorna, a alma sempre clama por algo mais profundo. E é aí que a palavra de Marcos 8 ressoa: a verdadeira saciedade está em Cristo. Ele é o único que pode preencher aquilo que nenhuma riqueza, nenhum relacionamento, nenhuma conquista pode ocupar. Quando Jesus partiu os pães, ele estava, de certa forma, antecipando o maior gesto de amor, sua própria vida partida na cruz. Assim como os pães foram partidos e distribuídos, seu corpo seria entregue para dar vida ao mundo. Assim como aquela multidão foi saciada no deserto, nós podemos ser saciados para sempre na presença dele. O milagre dos pães não é apenas uma demonstração de poder, mas um convite à confiança. É como se Jesus nos dissesse: entregue-me o seu pouco.
Coloque em minhas mãos o que você tem, por menor que pareça. Eu sou capaz de multiplicar, de transformar, de fazer transbordar. O segredo da satisfação não está no quanto temos, mas em quem temos. Não está em acumular, mas em confiar. Não está em buscar fora, mas em permanecer em Cristo. Assim como aquela multidão no deserto, nós também somos chamados a sentar aos pés de Jesus, a confiar em sua compaixão, a experimentar a abundância que só Ele pode dar. E quando isso acontece, descobrimos que a fome da alma finalmente encontra descanso. Descobrimos que a verdadeira abundância não está nos cestos cheios de sobras, mas no pão da vida que se entrega a cada um de nós. E hoje, se você sente esse vazio, se carrega essa fome que nada tem conseguido saciar, ouça as palavras desse evangelho. Jesus continua multiplicando, Ele continua chamando, Ele continua sendo o mesmo pão que desce do céu para dar vida ao mundo. A satisfação que você procura não está longe, ela está nele. Ele é o segredo da plenitude, da paz e da alegria que não se esgotam. O Evangelho nos leva a contemplar um cenário que, à primeira vista, poderia ser apenas mais um episódio entre tantos milagres de Jesus, mas que carrega consigo uma revelação profunda sobre quem Ele é e sobre o que significa segui-lo. Em Marcos, capítulo 8, encontramos uma multidão que já estava há 3 dias com o Mestre. Pense nisso. 3 dias em um lugar árido, longe de casa, sem provisões adequadas, sem conforto, apenas movidos pela esperança de ouvir sua voz e experimentar sua presença. Não havia cadeiras macias, não havia sombra para o descanso, não havia banquetes preparados. O que havia era sede de ouvir a palavra de vida. Isso nos mostra algo extraordinário. Aquelas pessoas estavam famintas, sim, mas a fome que as movia era maior do que a do corpo. Era a fome da alma, a fome de sentido, a fome de luz em meio à escuridão. E foi essa disposição que chamou a atenção do coração de Jesus. O texto nos revela que ele, ao olhar para aquela multidão, sentiu compaixão. E aqui está um dos detalhes mais belos. Jesus não era indiferente. Ele não era um mestre distante que apenas falava e depois se retirava, sem se importar com o cotidiano de quem o seguia. Ao contrário, ele olhava para cada rosto, para cada olhar cansado, para cada mãe que segurava uma criança faminta, para cada homem que deixara tudo para ouvi-lo. E diante disso, seu coração se moveu de misericórdia. Tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer, disse ele aos discípulos. É como se dissesse, eu sei do que eles precisam, eu sei o que lhes falta, e eu não os deixarei ir embora vazios. Essa compaixão é uma das marcas mais profundas do caráter de Cristo. Diferente dos líderes religiosos da época, que estavam mais preocupados com aparências, regras e tradições, Jesus olhava para as pessoas. Ele via suas necessidades, suas dores, suas carências. E não apenas via, agia. Esse detalhe é fundamental, porque muitas vezes nós mesmos enxergamos a dor alheia, mas não fazemos nada a respeito. Jesus, porém, nunca se contentou em apenas observar. Sua compaixão sempre o conduzia à ação. E aqui ele decide agir em favor da multidão, mostrando que o reino de Deus não é apenas palavra, mas também pão. Não é apenas ensino, mas também cuidado. Os discípulos, entretanto, estavam limitados pela visão humana. Eles olhavam para aquele deserto e viam apenas impossibilidade. Como poderá alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Perguntaram. Essa pergunta é a mesma que tantas vezes nós fazemos quando estamos diante de situações que parecem não ter solução. Quando a vida nos coloca em desertos, quando o pouco que temos não é suficiente para o tamanho da necessidade, surge em nós esse questionamento: como será possível? Mas, enquanto os discípulos viam a falta, Jesus via a oportunidade. Enquanto eles viam um vazio, ele via a chance de manifestar a abundância do céu. É interessante notar que Jesus não ignora o pouco que havia. Ele pergunta, quantos pães tendes? E a resposta é simples, 7 pães e alguns peixinhos. Nada grandioso, nada impressionante, apenas o mínimo, apenas algo que aos olhos humanos não resolveria nada. Mas nas mãos do Mestre, o pouco se transforma em muito. Essa é uma das grandes lições deste episódio. Não importa quão pequeno seja o que temos, quando colocamos nas mãos de Jesus, Ele pode multiplicar.
Quantas vezes achamos que nossa fé é pequena demais, nossa oração fraca demais, nossos recursos escassos demais? Mas o segredo não está no tamanho daquilo que entregamos, e sim em quem recebe aquilo que entregamos. A multidão faminta, os discípulos confusos e os poucos pães criam um cenário perfeito para revelar o coração de Cristo. Ele não apenas está preocupado com a fome física, mas também quer ensinar algo maior, que a verdadeira satisfação não vem daquilo que acumulamos, mas da confiança em sua compaixão. Ele sabe de nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Ele vê o cansaço, o desânimo, a fome oculta da alma, e assim como olhou para aqueles 4.000 homens e suas famílias, ele olha para cada um de nós hoje. Ele vê você, vê sua luta, vê sua fome de paz, de alegria, de propósito, e mais uma vez, seu coração se move de compaixão. Esse bloco da narrativa nos convida a refletir sobre duas coisas. Primeiro, sobre a nossa fome. O que tem movido o nosso coração? Será que temos buscado Jesus apenas pelo que Ele pode nos dar? Ou temos permanecido junto dele, mesmo quando não há conforto, porque sabemos que só Ele tem palavras de vida eterna? Aquela multidão permaneceu por 3 dias, não porque havia comida, mas porque havia palavra. E esse texto nos desafia a confiar mais no coração de Jesus do que nas circunstâncias. Os discípulos viam o deserto, mas Jesus via um milagre. Eles viam a escassez, mas Jesus via a abundância que estava prestes a acontecer. No final, o que fica claro é que para Jesus, ninguém é invisível. Nenhuma necessidade é pequena demais. Nenhum deserto é grande demais. Ele vê, ele se importa e ele age. O coração do Mestre é movido pela compaixão. E é isso que abre as portas para o milagre da multiplicação. Não apenas do pão físico, mas da graça que multiplica a esperança, fé e vida dentro de nós. O segredo da satisfação começa aqui, em confiar que Jesus nos vê, nos conhece e se compadece de nós, mesmo quando o deserto grita escassez e os olhos humanos não enxergam saída. A cena se aprofunda. Diante da pergunta de Jesus sobre quantos pães havia, os discípulos respondem: 7. Apenas 7 pães e alguns peixinhos. Não há abundância, não há fartura, não há sequer o suficiente para alimentar uma pequena vila, quanto mais 4.000 pessoas com suas famílias. Aos olhos humanos, é um quadro de absoluta insuficiência. E é exatamente aqui que o Evangelho nos ensina uma das lições mais poderosas. O pouco nas mãos de Jesus nunca é pouco. O pouco, quando colocado diante dele com gratidão, se torna a semente de um milagre que transborda. Jesus pega os pães. Ele não reclama da escassez. Ele não lamenta pela insuficiência. Ele não diz que não dá. Pelo contrário, ele toma o que lhe foi entregue e faz algo que se tornaria um gesto eterno. Levanta os olhos ao céu, dá graças e parte o pão. Esse movimento é profundo. Primeiro, porque ele agradece antes do milagre acontecer. Ele dá graças não pelo muito, mas pelo pouco. Ele reconhece o Pai mesmo antes da multiplicação. E aqui aprendemos algo essencial. A gratidão é a porta para a abundância. Quantas vezes olhamos para a nossa vida e reclamamos do pouco, reclamamos do que não temos, murmuramos diante da escassez. Mas Jesus nos mostra que quando reconhecemos a bondade de Deus, até mesmo no pouco, abrimos espaço para que o céu se manifeste de forma abundante. Depois de dar graças, Jesus parte o pão e entrega aos discípulos. Esse detalhe não é acidental. Ele poderia ter distribuído diretamente à multidão, mas escolheu envolver os discípulos no processo. O milagre não foi apenas para eles verem, mas para participarem. E aqui há uma mensagem para cada um de nós. Jesus nos convida a sermos instrumentos da sua multiplicação. Ele nos chama a colocar o pouco que temos em suas mãos, mas também nos convida a sermos canais para que esse pouco, transformado por ele, chegue até os outros. Os discípulos carregaram nas mãos o pão partido por Jesus e viram, pedaço após pedaço, que nada faltava. Quanto mais davam, mais havia. Quanto mais repartiam, mais se multiplicava.
O milagre não estava em reter, mas em repartir. E então acontece o impossível. Todos comeram. Homens, mulheres, crianças, idosos, todos. Não apenas provaram, não apenas tiveram um alívio passageiro, mas todos se saciaram. O texto é claro, ficaram satisfeitos. Essa palavra ecoa com força porque aponta para algo maior do que o estômago cheio. Aponta para a experiência de plenitude que só Cristo pode oferecer. Não é apenas estar alimentado, é estar saciado. Não é apenas ter o suficiente, é experimentar a abundância. E ainda sobram 7 cestos cheios de pedaços. Isso não é acaso. O número 7 nas Escrituras simboliza perfeição, plenitude, completude. É como se Deus estivesse assinando esse milagre com a marca da sua perfeição. Não apenas houve comida suficiente, houve sobra. Não apenas houve provisão, houve abundância. É como se o próprio céu dissesse: quando confiam em mim, nunca lhes faltará, sempre haverá mais. Essa sobra não é desperdício, mas sinal. Um sinal de que Jesus não apenas supre necessidades imediatas, mas derrama graça que transborda para além do que podemos pedir ou imaginar. Nesse momento, entendemos que a multiplicação dos pães não é apenas sobre fome física, é sobre fé, é sobre confiança, é sobre colocar o pouco nas mãos certas, porque o pouco em nossas mãos permanece pouco, mas o pouco nas mãos de Jesus se torna muito. Quantos de nós vivemos preocupados porque achamos que não temos o suficiente? Não temos tempo suficiente, recursos suficientes, forças suficientes. Mas o convite desse texto é claro. Não olhe para a quantidade, olhe para quem está segurando o pão. O milagre não está no número de pães, mas no coração de quem os recebe. A cada pedaço distribuído, Jesus estava ensinando aos discípulos que a lógica do reino não é de escassez, mas de generosidade. No reino, quanto mais se reparte, mais se multiplica. No reino, a matemática é diferente. O pouco nunca diminui quando é entregue. Ele cresce, ele se expande, ele abençoa. Isso nos confronta diretamente com nossa mentalidade de reter, acumular, segurar o que temos com medo de faltar. Mas a lição é clara. Em Cristo, o milagre está em abrir a mão, não em fechá-la. Esse bloco da narrativa nos leva a refletir sobre nossas próprias ofertas. Talvez olhemos para a nossa vida e pensemos: eu só tenho 7 pães e alguns peixinhos. É tão pouco. Mas a pergunta que devemos fazer é: em cujas mãos esse pouco está? Porque se estiver apenas nas nossas, continuará sendo pouco. Mas se colocarmos diante de Jesus, Ele não apenas multiplicará, mas fará transbordar. E esse transbordar não é apenas material, é espiritual, é emocional, é existencial. Porque a multiplicação dos pães aponta para o maior milagre de todos: Cristo, o pão da vida, partido por nós, dado em nosso favor, suficiente para saciar a fome de toda a humanidade. Ao contemplar essa cena, percebemos que o milagre começa quando paramos de olhar para a escassez e começamos a olhar para aquele que é a abundância. O milagre acontece quando o pouco é entregue com fé. E a satisfação vem quando entendemos que não é sobre quanto temos, mas sobre quem temos. O segredo da satisfação começa com gratidão, se revela na entrega, se multiplica na partilha e se completa na presença de Jesus. Quando a multidão finalmente comeu, não foi apenas uma refeição comum. Não foi apenas o estômago aliviado depois de dias de jejum involuntário. Foi uma experiência de plenitude, de algo que tocava além da carne e alcançava o espírito. O evangelista Marcos é intencional ao usar a palavra saciados. Esse detalhe não é apenas um adjetivo bonito, ele carrega uma verdade espiritual profunda. Porque saciedade, no sentido bíblico, não é apenas a ausência de fome, é a presença de plenitude.
É o transbordar da alma que encontrou aquilo que realmente buscava. E aqui está o ponto central. Jesus não veio apenas para multiplicar pão e peixe. Ele não veio apenas para resolver necessidades imediatas, por mais importantes que elas sejam. O verdadeiro propósito desse milagre era revelar que Ele próprio é o pão da vida. O pão físico mata a fome por algumas horas, mas o pão que vem do céu sacia para sempre. A multidão naquele dia comeu e ficou satisfeita, mas o sinal por trás do milagre apontava para algo muito maior, o Cristo que se entregaria, partido e repartido, para a vida do mundo. O segredo da satisfação, portanto, não está nas sobras dos 7 cestos, nem na quantidade multiplicada. Está na pessoa de Jesus. Ele é quem nos sacia, Ele é quem preenche os espaços vazios que nada neste mundo consegue ocupar. Quantas vezes corremos atrás de realizações, conquistas, relacionamentos, prazeres ou riquezas, acreditando que quando finalmente alcançarmos tais coisas, a alma ficará em paz? E quantas vezes, depois de conseguir o que tanto queríamos, percebemos que ainda falta algo? Essa é a fome que nada terreno consegue matar. Essa é a sede que nenhuma água comum pode apagar. Essa é a fome da alma e somente Cristo pode satisfazê-la. O povo de Israel já conhecia a história do maná no deserto. Seus antepassados tinham experimentado o pão do céu, que caía diariamente, sustentando-os em meio à caminhada. Mas até mesmo o maná era provisório, pois apontava para algo maior. Jesus mais tarde diria em João 6, Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Em Marcos 8, essa verdade começa a se desenhar diante dos olhos da multidão. O pão físico multiplicado não era o fim, mas o sinal. O verdadeiro pão estava ali, diante deles, em carne e osso, oferecendo-se como resposta definitiva à fome humana. E aqui está o ponto central. Jesus não veio apenas para multiplicar pão e peixe. Ele não veio apenas para resolver necessidades imediatas, por mais importantes que elas sejam. O verdadeiro propósito desse milagre era revelar que Ele próprio é o pão da vida. O pão físico mata a fome por algumas horas, mas o pão que vem do céu sacia para sempre. A multidão naquele dia comeu e ficou satisfeita, mas o sinal por trás do milagre apontava para algo muito maior, o Cristo que se entregaria, partido e repartido, para a vida do mundo. O segredo da satisfação, portanto, não está nas sobras dos 7 cestos, nem na quantidade multiplicada. Está na pessoa de Jesus. Ele é quem nos sacia, Ele é quem preenche os espaços vazios que nada neste mundo consegue ocupar. Quantas vezes corremos atrás de realizações, conquistas, relacionamentos, prazeres ou riquezas, acreditando que quando finalmente alcançarmos tais coisas, a alma ficará em paz? E quantas vezes, depois de conseguir o que tanto queríamos, percebemos que ainda falta algo? Essa é a fome que nada terreno consegue matar. Essa é a sede que nenhuma água comum pode apagar. Essa é a fome da alma e somente Cristo pode satisfazê-la. O povo de Israel já conhecia a história do maná no deserto. Seus antepassados tinham experimentado o pão do céu, que caía diariamente, sustentando-os em meio à caminhada. Mas até mesmo o maná era provisório, pois apontava para algo maior. Jesus mais tarde diria em João 6, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Em Marcos 8, essa verdade começa a se desenhar diante dos olhos da multidão. O pão físico multiplicado não era o fim, mas o sinal. O verdadeiro pão estava ali, diante deles, em carne e osso, oferecendo-se como resposta definitiva à fome humana. E esse segredo da satisfação nos desafia profundamente, porque ele desmonta a ilusão de que podemos encontrar plenitude em nós mesmos ou nas coisas deste mundo. Ele expõe a realidade de que, sem Cristo, sempre haverá um vazio que nada preenche. Não importa quanto acumulamos, sempre haverá uma fome silenciosa, clamando por algo mais. Essa fome é a saudade de Deus gravada no coração humano. É a lembrança do Éden, do lugar de comunhão perfeita, que só pode ser restaurada no encontro com Jesus. Ao olhar para aquela multidão, saciada e em paz, podemos imaginar o contraste com tantos corações hoje, que, apesar de cercados de abundância material, continuam vazios de dentro. Pessoas que comem do melhor, mas continuam famintas por dentro. Que bebem de muitas fontes, mas nunca se sentem saciadas. E isso acontece porque a saciedade verdadeira não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ela nasce do encontro com Cristo, que reorganiza a nossa vida, que dá sentido ao que parecia sem sentido, que traz descanso à alma cansada. O segredo da satisfação, portanto, não está em ter muito, mas em estar em Cristo.
não está em acumular, mas em confiar. Não está em buscar incessantemente, mas em repousar na presença dele. A multidão recebeu pão naquele dia. Mas nós, hoje, recebemos algo ainda maior, o próprio Cristo em nós, a esperança da glória. Ele se oferece como alimento eterno, como presença constante, como fonte inesgotável. E há ainda um detalhe precioso. O texto diz que todos comeram e se saciaram. Isso significa que ninguém foi deixado de lado, ninguém ficou sem parte, ninguém foi esquecido. O milagre foi suficiente para cada um, do maior ao menor, do mais forte ao mais fraco. Esse é o retrato do coração de Deus. Sua graça é abundante e inclusiva. Não importa quem você seja, onde você esteve ou o que fez, há lugar na mesa dele. Há pão suficiente para você, há graça que transborda também sobre a sua vida. Assim, o segredo da satisfação não está algo escondido, mas algo revelado no próprio Cristo. Ele é o pão partido que alimenta, o vinho derramado que alegra, a presença que sustenta. Ele é o único capaz de saciar a fome da alma. Tudo mais é paliativo, tudo mais é temporário, mas nele encontramos plenitude eterna. E esse segredo nos convida a uma decisão. Onde temos buscado nossa satisfação? No acúmulo de coisas ou na presença de Cristo? Nas conquistas passageiras ou na comunhão eterna com o Salvador? A segunda multiplicação dos pães nos lembra que não precisamos correr atrás de tudo para sermos satisfeitos. Precisamos apenas nos assentar aos pés de Jesus, receber o pão que Ele nos dá e confiar que nele nada nos faltará. Esse é o chamado desse milagre. Não é apenas para contemplarmos a grandeza de Jesus, mas para experimentarmos em nossa própria vida o que aquela multidão experimentou: a verdadeira saciedade que só Ele pode oferecer. O segredo da satisfação é simples, mas profundo. É Cristo em nós, é Cristo por nós, é Cristo como nosso alimento eterno. Depois de contemplarmos a cena da segunda multiplicação dos pães, depois de vermos a multidão saciada e os cestos transbordando de sobras, fica diante de nós uma pergunta inevitável. E hoje? O que esse episódio, ocorrido há mais de 2000 anos em um deserto da Decápole, tem a dizer à nossa vida, às nossas lutas, ao nosso vazio? O milagre não foi registrado apenas para ser lembrado como um feito extraordinário de Jesus, mas como um chamado eterno. Ele fala conosco agora, no nosso tempo, no meio da correria, das carências e da fome que ainda habita o coração humano. O chamado para hoje começa no reconhecimento da nossa própria fome. Muitas vezes tentamos esconder essa fome interior, disfarçá-la com ocupações, mascará-la com conquistas, anestesiá-la com prazeres passageiros. Mas, no silêncio da alma, ela continua gritando. É o vazio que não se preenche com nada deste mundo. É a sensação de que, mesmo tendo muito, ainda falta algo. E o primeiro passo para experimentar o milagre da satisfação é admitir: eu tenho fome. Eu preciso de algo que não encontro em mim mesmo. Eu preciso de Cristo. Assim como aquela multidão não negou sua necessidade e permaneceu ao lado de Jesus, nós somos chamados a reconhecer que sem Ele não há plenitude. O segundo chamado é entregar o pouco que temos. 7 pães e alguns peixinhos não eram nada diante de 4.000 pessoas, mas foi o suficiente para que Jesus mostrasse seu poder. Da mesma forma, talvez olhemos para a nossa vida e pensemos: não tenho fé suficiente, não tenho recursos, não tenho forças, não tenho nada a oferecer. Mas o Senhor não espera que tenhamos muito, Ele espera que entreguemos o pouco. A fé pequena, o coração cansado, o tempo curto, o recurso limitado, tudo isso, quando colocado nas mãos dele, se torna matéria-prima para o milagre. O chamado para hoje é simples. Não esconda o que tem. Não despreze o pouco que há em suas mãos. Entregue. Coloque diante de Jesus e confie que Ele pode multiplicar. O terceiro chamado é participar da partilha. Os discípulos não apenas assistiram ao milagre, eles participaram dele. Foram eles que levaram o pão partido às mãos da multidão. Foram eles que viram, pedaço após pedaço, que nada faltava. Hoje Jesus continua multiplicando.
mas Ele nos convida a sermos parte desse processo. Ele nos chama a repartir o pão da fé, o pão da esperança, o pão da palavra. Em um mundo onde tantos estão famintos por sentido, somos chamados a ser discípulos que distribuem aquilo que receberam das mãos de Cristo. Não guardamos para nós, mas partilhamos. O chamado para hoje é viver generosamente, sabendo que quanto mais damos, mais a graça se multiplica. O quarto chamado é descansar na suficiência de Cristo. A multidão não precisou correr, disputar, lutar por sua porção. Todos receberam, todos se saciaram. Assim também nós precisamos aprender a descansar. Quantas vezes nos agitamos, tentando resolver tudo sozinhos, carregando fardos que não fomos feitos para carregar, buscando soluções que não alcançam a fome mais profunda. Mas o chamado de Jesus é: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Descansar em Cristo é confiar que Ele é suficiente. É parar de correr atrás de coisas passageiras e assentar-se à mesa dele sabendo que ali está tudo o que precisamos. E por fim, o chamado para hoje é viver na plenitude da graça. 7 cestos cheios de sobras nos lembram que em Cristo nunca haverá falta. Sempre haverá mais do que o suficiente. Isso não significa que não enfrentaremos desertos, que não teremos dias de escassez ou dificuldades, mas significa que em qualquer circunstância a graça de Deus será suficiente. O segredo da satisfação é viver consciente de que temos um Salvador que não apenas supre nossas necessidades, mas nos enche até transbordar. Hoje Jesus continua sendo o pão da vida. Ele continua chamando multidões a si. Ele continua repartindo graça, multiplicando esperança, saciando a fome da alma. O milagre da multiplicação dos pães não ficou no passado. Ele se renova a cada coração que se rende, a cada vida que se entrega, a cada pessoa que descobre que a verdadeira plenitude não está no que o mundo oferece, mas no Cristo vivo. Então a pergunta que ecoa é: você está disposto a entregar o seu pouco? Está disposto a confiar que Jesus pode multiplicar o que você coloca em suas mãos? Está disposto a deixar de correr atrás de saciedades temporárias para receber a saciedade eterna que só Ele dá? Esse é o chamado para hoje. Não adie, não ignore, não tente satisfazer sua alma em cisternas rachadas que não retêm água. Venha a Jesus. Ele é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Assim como aquela multidão foi saciada no deserto, você também pode ser saciado hoje. Não importa quão vazio você se sinta, não importa quão grande seja o seu deserto, não importa quão pequena seja a sua fé, o chamado é o mesmo. Venha, entregue, participe, descanse e viva a plenitude que Cristo oferece. O segredo da satisfação está à sua frente, e o nome desse segredo é Jesus. E assim chegamos ao fim desta jornada pelo capítulo 8 do Evangelho de Marcos, contemplando a segunda multiplicação dos pães e descobrindo o segredo da verdadeira satisfação. Não se trata apenas de um relato antigo, não é apenas uma lembrança de um milagre extraordinário realizado por Jesus. É um convite vivo, um chamado que atravessa os séculos e toca o nosso coração, aqui e agora. Porque a fome daquela multidão é também a nossa fome. O deserto deles é também o nosso deserto. E o pão que Jesus ofereceu a eles é o mesmo pão que Ele oferece hoje a você. A verdadeira satisfação não está nas mãos cheias de coisas que logo se desfazem, não está no acúmulo de conquistas ou nos prazeres que duram apenas um instante. Ela está no encontro com Cristo, no ato de se assentar diante dele, de reconhecer a fome da alma e de permitir que Ele mesmo seja o alimento que preenche o vazio mais profundo. É por isso que este texto nos lembra que nada é pequeno demais quando entregue nas mãos de Jesus. 7 pães, alguns peixinhos, tão pouco diante da necessidade, mas suficientes quando colocados diante do Mestre. Na mesma forma, sua vida, sua fé, seu tempo, sua entrega podem parecer pequenos, mas diante de Cristo se tornam grandes, se tornam milagre.
se tornam fonte de bênção não só para você, mas também para os que estão ao seu redor. E talvez, neste momento, você se sinta como aquela multidão, cansado, desgastado, com a alma faminta e sem forças para prosseguir. Talvez você esteja olhando para a vida e pensando que não há saída, que não há solução, que não há pão suficiente para suprir a necessidade que carrega dentro de si. Mas eu quero te dizer, Jesus está aqui, e Ele continua multiplicando, Ele continua repartindo, Ele continua chamando os que têm fome e sede a se achegarem a Ele. E a promessa é clara: todos os que vêm a Ele jamais terão fome, todos os que creem nele jamais terão sede. Por isso, hoje eu quero te convidar a dar um passo de fé. Entregue sua vida, entregue sua fome, entregue o pouco que você tem. Permita que Cristo seja o centro, que Ele seja o pão que sustenta, que Ele seja a fonte que nunca se esgota. Não se trata de religião, não se trata de tradição, não se trata de fórmulas humanas. Trata-se de relacionamento com o próprio Filho de Deus, aquele que desceu do céu para dar vida ao mundo, aquele que se fez pão partido para que nós fôssemos saciados eternamente. E se esta mensagem tocou o seu coração, se de alguma forma você sentiu que Jesus falou com você, não guarde isso apenas para si. Compartilhe esta palavra com alguém que você sabe que precisa ouvir. Torne-se um discípulo que reparte o pão, que leva esperança, que oferece vida. Porque assim como os discípulos foram instrumentos para levar o pão às mãos da multidão, você também pode ser instrumento de Deus para saciar outros corações famintos. E eu quero fazer aqui um pedido especial. Se este vídeo abençoou a sua vida, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas mensagens. Isso não é apenas uma formalidade. Cada vez que você interage, o YouTube entende que este conteúdo é importante e leva a palavra para ainda mais pessoas. Assim, juntos, podemos multiplicar o alcance da mensagem de Cristo. Você pode ser parte desse movimento de espalhar o pão da vida a corações que estão sedentos e famintos. E mais, escreva nos comentários aquilo que mais falou ao seu coração hoje. Talvez tenha sido o reconhecimento da sua fome. Talvez tenha sido a lembrança de que Jesus multiplica o pouco que entregamos. Talvez tenha sido a promessa de que em Cristo nunca haverá falta. Compartilhe sua experiência, porque ao fazer isso, você não apenas fortalece sua fé, mas também encoraja outros que lerem suas palavras. Lembre-se, o segredo da satisfação não está em ter tudo o que o mundo promete, mas em receber de Cristo aquilo que o mundo jamais pode dar. O verdadeiro pão está diante de você. A mesa está posta, o convite já foi feito. Resta apenas você responder. Então, que tal hoje, agora mesmo, dar esse passo? Feche os seus olhos, entregue sua vida, fale com Jesus, diga a Ele sobre sua fome, sobre seu vazio, sobre sua necessidade. Coloque-se diante dele com tudo que é, com tudo que tem, e confie que Ele é suficiente, porque a promessa é certa. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E que este vídeo seja mais do que palavras, que seja um encontro, que você não apenas ouça, mas experimente, que você não apenas saiba, mas viva. Que Cristo seja seu pão diário, sua fonte de satisfação, seu sustento eterno. E que ao sair daqui, você leve consigo não só uma mensagem, mas uma nova postura. Viver cada dia saciado por aquele que é o pão da vida. Agora, siga em frente, saciado, fortalecido, cheio de esperança. Porque se em Cristo você tem o pão da vida, então nada mais poderá te faltar. Ele é suficiente, Ele é abundante, Ele é a plenitude.